circuito aqui, a gente tava primeiro em BH, depois Rio. Do Rio a gente pegou o carro direto pra cá. Vocês vieram dirigindo? Dirigindo. Os três ou só vocês dois? Só, na verdade, só eu o que Kim no dirijo. Rio. Imagina. o Kim. Pô, Kim. E aí, como é que é? O de amanhã, vamos falar de amanhã De ou de amanhã. vocês? Amanhã é o seguinte, primeiro a gente Quem tem... convocou a gente tem esse negócio? O Bolsonaro, o presidente Foi da ele República. mesmo? Foi ele. E ele vai, na de Brasília e aqui na Avenida Paulista. Ele vai estar, ele vai discursar. É. E... Você vê a que ponto chega o governo do cara, né? Ele precisa chamar manifestação a favor do próprio governo. o último que fez isso não deu muito certo, foi o Collor. O negócio de pendurar coisa na janela, Era não aí era? de sair de verde e amarelo, a galera saiu de preto. É verdade, eu lembro disso, cara. Caralho, você é velho, hein, mano? Sou velho. Quanto você tem, Vilela? Eu tenho 37. A minha idade? Contabilizados, Mas, por exemplo, eu lembro do governo do Geisel. Muito pequeno. E depois Nossa senhora, não, como assim? impossível. Você lembra do governo do Geisel? Vidas passadas. E você tem 37. Eu tenho 37. E depois o Figueiredo, cara. Figueiredo eu lembro bem. Aí depois veio o lance do... Cara, era uma época que veio depois, era Cruzeiro Novo. Vocês não pegaram essa... Peguei, claro. Você comprar uma revista na 86. banca, era 34 peguei, mil. peguei. Alguma coisa assim. Aí eles cortavam os zeros no meio do ano. era 3, né? Já tinha Aí 3. capava o zero. Aí mudava o nome da moeda e você arrancava os zeros. Cara, é uma época, vocês que são mais novos, que você ia no supermercado, dava um desespero, que você ia pegar o negócio, tava o cara remarcando o preço. Remarcando, Aí clássico. você falou, não, deixa eu pegar antes, cara. Cara, era doideira. Os Mas- caras falaram que era mais barato você andar de táxi que de ônibus, porque o táxi você pagava na saída e o ônibus na entrada. Então, esse espaço de tempo, esses 30 minutos já ficava mais barato o táxi do que o ônibus. Mas a boa notícia é porque agora tudo é vintage. A gente tá na moda de ficar olhando pra trás. Cringe. A gente vai voltar a ter isso. Pô, A gente já tá, a inflação tá bizarra. Olha o bacon aqui, R$41 o bacon, 41, velho. cara. Antigamente você fazia compra. Gasolina tá batendo 7 em algum lugar, né? No Rio? Pô, no Rio a gente pagou R$7,90 lá no Rio. Mano, é muito Caramba, caro. R$7,90, bicho. 90. É muito caro. 8 conto o litro da gasolina. Eu 8 não sei conto. se era também a comissão do miliciano ali, mas, tipo, tava perto de 8 conto mesmo. Caralho, velho. Pra encher um tanque, então, cara, é um... Nossa senhora. Gás de cozinha também, 150 conto. Mas então, cara, o que deu errado, hein? Nesse mundo da gente, assim. Vocês querem falar agora dessa manifestação? Então vamos falar. É que a manifestação, assim, essa reflexão que você puxou do que deu errado. Não, eu tô falando só agora, não. Que vem dando errado, né? Eu tô falando, assim. Não, mas Porque, cara, nenhum governo fica... Cara, quantos governos... Quantos presidentes eleitos terminaram o mandato? Só o... Fernando Henrique e Lula. Fernando Henrique e Lula, cara. Não, o... Ah, não. Ele não foi eleito. O Temer e o verdade, Itamar. só É os dois doideira, mesmo. cara. E o Lula ainda teve um mensalão que em 2004 em 2005 especial, tinha clima de impeachment e na época o PSDB tinha grande que podia dar problema, mas... Mas na época não tinha MBL, o Renan tava na faculdade ainda. Eu Ele achava que ele ia tentava, ser- eu Você tava tentava. com quantos anos nessa época? Do Nossa, segundo governo do Lula. 2005. 10 anos você tinha. 9. Você não sabe fazer conta, cara. Você é de 9,6. 2005, 9 Eu tô anos. lembrando qual é o ano porque japonês é foda, meu. Japonês É, não, você cara. tinha que falar, pá, é tantos Calma, anos. eu tô lembrando o ano do mensalão. O mensalão foi 2005? 2005. Você tinha quanto? 2005 eu Você tinha tinha 9 anos de idade. Cara, então é... 9 anos, estava estudando no Colégio Candelária, lá em Dayatuba. A gente Fazendo falou altas aqui... peripécias. Então, a gente falou aqui vários papos que a gente teve aqui com geopolíticos, de geopolítica, de... O Reni veio aqui. Reni, pô, puta Reni é papo, parceiraço nosso. papo legal. E, cara, eu não sei como a gente sair dessa merda não, cara, porque é um ciclo aí de... Cara, a gente tem algumas sugestões, né? Na verdade, esse é o diferencial do MBL. A gente não fica só metendo o pau nos outros, Bom, a gente tem um plano. A gente falou de gasolina, por exemplo. Como que você faz a gasolina? Porque ela nunca foi barata. Claro que agora tá estourando, mas Sim. ela nunca foi barata como deveria ser, cara. Porque... Cara, é que assim, vamos lá. Vamos falar especificamente de gasolina. A gasolina, como é que forma o preço? Metade é produção, metade é imposto. Na metade que é imposto, como que você faz para baixar imposto? Só tem um jeito, você tem que diminuir custo. Você não consegue baixar imposto se você não diminuir custo. Então é tudo isso que a gente fala. É enxugar privilégio da elite do funcionalismo público, é enxugar o número de cargos, é fazer reforma de previdência quando precisa, essas coisas. Você precisa enxugar o gasto público para que você cobre menos imposto. Na parte da produção, nós temos um agravante, né? O Brasil, e isso é uma mentira do PT, que agora o Bolsonaro tá espalhando que nós somos autossuficientes em petróleo. Nós não somos. Não somos. Porque o que acontece? A história do petróleo aqui é muito complexa, mas a evolução da exploração de petróleo e a evolução do refino do petróleo seguiram caminhos diferentes. E ambos com o monopólio da Petrobras. Então, a exploração do petróleo, ela avançou de uma maneira muito mais rápida do que o refino.
Ou seja, a gente começou a fazer ali grandes refinarias de petróleo pesado, que é o petróleo mais fácil de você obter, mas que ele é um petróleo pior. Entendi. E aí a gente avançou na exploração, então a gente começou a pegar petróleo muito bom, só que a nossa refinaria não tá pronta para isso. Não dá conta? Não é que não dá conta, não consegue, não é número. Merda, cara. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trocar esse petróleo com o exterior. Quando você troca o petróleo com o exterior, você perde, né? não é só isso, cara. Você dá o E o bruto preço e vem em pega dólar. O preço é em dólar. Então, o que acontece? Até no nosso custo de produção, então vamos por duas bolinhas aqui. Tem a bolinha imposto e a bolinha produção. Na bolinha imposto, redução da máquina pública, etc. Na bolinha produção, você tem o fator dólar. Como é que você faz para baixar dólar? Você precisa ter um país que tenha confiabilidade, você tem que ter um país que tenha segurança jurídica, você tem que ter um país que tenha política econômica decente, e é tudo que nós não temos. Nós temos um presidente da república que vira e mexe, ele fala... FSTF aí tá, como é que ele fala? Esticando a corda aí, tá ok? Pronto, aí o dólar, pum. Por que investidor vai ser maluco o suficiente? Fala, pô, eu tô aqui, sei lá, nos Emirados Árabes, sou um trilhardário, vou investir no Brasil. País que, ó, acho que tem... Ou o presidente mandou dar um golpe de estado, porra, que país bom pra investir. Vou fazer uma fábrica lá. Tudo que eu quero é um lugar estável. Eu vou botar minha grana lá. Vou colocar meu dinheiro lá. Ele que tá, ó, nesse instante... Você entra no banco, tá o gerente com a arma em cima da mesa e fala, não, coloca o dinheiro aqui. As putas lá falam, esse banco é legal. E assim, o nada faz sentido no Brasil. O Não, Brasil... mas só pra terminar esse negócio do petróleo, por que esse lance do refino, por que a gente não evoluiu? Porque muito caro? Não é só isso, porque infelizmente a gente aqui tem o monopólio da Petrobras, você não pode simplesmente concorrer com a Petrobras. E por que você vai ser eficiente se você não tem concorrente? É basicamente isso. Eu tô aqui de boa, ganhando meu salário, financiando a campanha do presidente aqui, no caso do Lula, né? Que vai me manter aqui. Então, eu vou evoluir pra Tem quebrar outro ponto da Petrobras quebrar também. o monopólio fode alguma coisa ou não daria? Contrário. Não, melhor contrário, país. não, daria, melhor é. Quais são as amarras? A amarra é o corporativismo de indicação política da Petrobras, né? Porque aí você perde muito poder. O Estado, o governante perde poder. E isso é um entrave político para isso. Sei. Sindicato de trabalhador da Petrobras, com medo de ser demitido. E de refinarias, etc. Enfim, é um negócio bilionário. Mas um presidente com vontade política, ele consegue fazer isso? Consegue. Claro Não é que difícil. consegue. Ah, tá. Não é consegue. fácil, mas ele eu consegue. imagino que não Sim. seja tão É fácil. que no caso, assim, nós não tivemos nenhum presidente, desde a redemocratização até agora, que sequer tentou. Entendi. Ele nunca... Sim. Não é que não conseguiu, não Todos teve que a assumiram intenção. foram contra. Até hoje, sempre, todos foram contra. Entendi. Inclusive o mito. O Ele privatista, falou o que liberal. Ele é contra, várias ele é vezes. contra. Ele Não, já mas falou na várias campanha ele falou que ia fazer alguma coisa? Não, na Petrobras ele falou Ele nunca- que era uma das únicas que ele era contra. Caramba. vezes. Foi uma das únicas promessas de campanha que ele manteve. É. Manter a Petrobras Bem, fodida. Petrobras. Ele falou, ó, eu vou continuar mantendo a Petrobras essa porcaria aí, tá ok? E manteve. E na Petrobras Parabéns. tem outra coisa que aumenta o preço, que é a política de conteúdo local, que é até o terceiro Nossa, nível, você isso é é ridículo, obrigado, isso é ridículo. você é obrigado a contratar tudo de empresa nacional. Caramba, Então, tipo, então- o cabo precisa ser nacional, aí a sonda precisa ser nacional, aí, tudo caro aí pra você é obrigado a contratar um produto menos eficiente, mais caro, só pra cumprir a lei. É ridículo, cara. É assim, é uma coisa que você fala, meu, é inacreditável. Mas hoje eu acho que o que mais pesa na gasolina é o dólar mesmo, é a falta de confiabilidade do país. Eu tava outro dia, reunido com um grupo de empresários japoneses que tem empresa no Brasil. E aí eles estavam falando, pô, claro que o dólar vai estar disparado. Hoje vocês têm um presidente da república que toda semana cria uma crise diferente. O país de vocês está com inflação batendo 2 dígitos, o Congresso Nacional ficou 2 meses debatendo voto impresso. O que vocês querem? O país de vocês está quebrado. Pandemia, um monte de merda, os caras estão discutindo voto impresso. Não, e velho. vou te falar mais, cara. Você vê, e o cara, ele trabalha tanto na mentira, o Bolsonaro. Esses dias eu estava na academia, eu tava ouvindo um personal falar pra aluna dele. Porque você vê esse preço da gasolina aí? O Bolsonaro zerou os impostos federais na gasolina e os governadores subiram ICMS. Cara, é mentira! Aí eu fui falar, o cara falou, desculpa, cara, eu tava ouvindo a tua história aí. Você sabe que é mentira isso, né? É mentira? Mas, cara, quando eu peguei a notinha da gasolina, eu ia comentar disso. eu olhei lá e tá zero. Por favor, Renan. Não, o ponto é o seguinte: a gente tem duas formas com que o governo brasileiro aborda essa questão do aumento do preço da gasolina. Teve a Dilma, que ela destruiu a Petrobras, e a verdade é o seguinte: tem petista assistindo, o petista tá jogando, o Bolsonaro, não sei o quê. Calma, né? O PT arrebentou a Petrobras e não foi com a roubalheira do Petrolão, foi com a política de preço. A política de preço do PT, na época do governo Dilma, pra fazer populismo com o preço da gasolina, ela destruiu a Petrobras. Aí beleza, vem
começaram a Ela reconstruir. não fez a lição de casa e Ela mesmo baixava assim, artificialmente o preço, tá. fazendo a Petrobras ter prejuízo. não cortando gasto nem nada. Isso, exatamente. E E foi aí- o que o Maduro fez na Venezuela. Deixou Real preço. a gasolina quase, tipo, de graça. E agora o nego tá lá, mano, trabalhando de bicitaxi. Num país que tá nadando em petróleo. Continua aqui o... E aí, qual é a tática do Bolsonaro? Ele não vai fazer isso. O que ele fez foi exatamente isso que o Arthur falou. Como ele quer arrumar briga com os governadores, que o Bolsonaro tá desde o primeiro dia de mandato tentando um golpe, acho que é uma coisa pra gente abordar isso bastante hoje. Ele joga isso do ICMS e é muito esperto da parte dele jogar o ICMS, porque os estados vivem do ICMS e os estados estão quebrados. E na hora de cobrar, o Arthur teve posto de gasolina. O ICMS de posto de gasolina e o ICMS de combustível é vaquinha leiteira, que os caras chamam. Que é basicamente o dinheiro mais fácil que o governo estadual coleta. É fácil de coletar esse dinheiro de ICMS de posto de gasolina, é fácil de você medir e coletar dinheiro de combustível, e isso ajuda a financiar o governo estadual. Os governos mais eficientes estaduais, eles cobram alíquotas menores no imposto sobre o combustível. Então, em São Paulo, o imposto de combustível São Paulo é o menor de todos. é o menor de todos. Ah, Rio, que tá quebrado, É o maior alto, de todos. por isso que a gasolina é tão cara no Rio. Então o que o Bolsonaro faz? Ele joga a culpa nos governadores de forma mentirosa, porque as alíquotas não se alteraram desde que o Bolsonaro entrou, e aí ele joga a culpa porque ele sabe que ele joga a pressão das pessoas sobre os governadores, e como os estados estão quebrados, e a maior parte dos estados estão renegociando, ele quer enforcar os estados. Porque tudo que o Bolsonaro quer é gerar crise. Então, em vez dele ver o problema... A abordagem petista quando ele vê um problema com o preço do petróleo. Vou fazer um populismo e destruir a Petrobras. A abordagem do Bolsonaro. Vi isso, eu vou dar um jeito de jogar as pessoas pra tentar dar um golpe. E é sempre isso. A linha do Bolsonaro é sempre de tentar insuflar as pessoas contra os estados e os municípios. E a linha do PT é, vou fazer um populismo aqui, jogar conta pra todo mundo e fingir que tá tudo bem. E a gente pode fazer um paralelo disso com várias coisas que tanto o petismo faz quanto o bolsonarismo faz. Como construções, um de um populismo espalhando a conta pra gerar e o Brasil quebra depois, e o outro como preciso gerar um conflito. Então a tática do bolsonarismo agora é essa. É o que o Arthur viu na academia, é o que eu vi ontem pegando um Uber no Rio de Janeiro, o cara, não, mas porra, olha lá, olha a notinha do combustível, não sei o quê. Tá, meu irmão, a alíquota do ICMS era a mesma quando não tinha o Bolsonaro e o preço não era esse. Não, e outra coisa que as pessoas esquecem, desculpa, na nota ela sai o ICMS, mas não sai muitos impostos que estão de substituição. Por exemplo... Por exemplo, impostos federais. Ali você não tem ali uma relação. Porque, por exemplo, quando você... Isso é uma coisa que é outra coisa que tem no Brasil, que é só no Brasil. Eu sou um distribuidor de combustível. Eu compro de quem produz e vendo para quem vende no produto final. O que acontece? Quando eu compro de você, eu já pago o teu imposto. Quando ele compra de mim, ele já paga o meu imposto. E quando o cliente vai comprar dele, o cliente paga o imposto dele. Porque isso é uma maneira de o governo dizer assim, um vai fiscalizar o outro, entendeu? Que é um absurdo. Porque você está jogando a culpa... Se você sonegar, a culpa não é minha, cara. A culpa é sua, não é minha. Então o governo meio que faz essa substituição, que eu acho um completo absurdo. O que aumenta a complexidade tributária. Exatamente. Também, né? Aí fica fácil de um Bolsonaro da vida mentir, porque o cara não tem como entender de onde vem. Cara, você não sabe. Nós temos a carga tributária mais complexa do mundo. Então não tem como um presidente da república falar, isso é culpa dos governadores. Não, e o teu papel, cara? Que lei trabalhista você ajudou a desburocratizar para que o custo do Brasil diminuísse? Que política econômica você fez para que o dólar não fique tão alto? O que você fez, inclusive, você como presidente da república, para juntar os governadores e achar uma solução conjunta? No meio da pandemia, ele fez um decreto para aumentar o próprio salário. Então, e aí você falou de conflito, de crise. Por que não... Cara, durante a pandemia, onde teria que estar todo mundo junto, era fazer crise em cima de crise por besteiras, assim, É pra desviar o foco? O que é? Eu vou jogar uma culpa aqui que o Renan... eu tenho até medo do Renan extrapolar. Pra quem não conhece o Renan é o boca aberta, né? O Renan, a gente fala as coisas, ele solta tudo. Eu tenho fama de estrategista, né? Não tem nada, mano. Eu sou mó toscão, velho. O que acontece, cara? É normal que você tenha figuras políticas querendo ascender ao poder e querendo pisar em cima da cabeça dos outros. Claro. Então, entre aspas, assim, do jogo, você tem um presidente como o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro tem tanta força? Eu nem acho que seja tanto só por culpa do Bolsonaro. Acho que tem culpa do Bolsonaro sim, mas tem também a omissão daqueles que estão em volta. E é o que a gente chama. A gente até classifica aqui. Você tem os Minions. Quem que é o Minion? O Bolsominion. Bolsominion é o seguinte, o Bolsonaro chutou a cabeça de uma criança. Quem mandou a criança pôr a cabeça ali? Não. Tirou. Cara. Tirou a máscara do moleque lá. Não, posso falar uma coisa? Aconteceu isso literalmente
Literalmente esse final de semana. Um moleque de 14 anos tava na praia. Que praia que vocês estavam? Em Santos, vocês estavam? Isso foi no Guarujá. No Guarujá. Ele tava com o megafone ali fora Bolsonaro, numa manifestação pacífica, andando na avenida. Veio um bolsominion, pegou o megafone e enfiou na cabeça dele, assim. O moleque bateu no nariz dele sangrou. O moleque com 14 anos. Aí eu postei o vídeo no meu Instagram. Olha um adulto batendo numa criança de 14 anos. Tinha comentário assim... Também não era pra criança de 14 anos estar ali também. Caramba, quando eu tinha 14 anos, eu não tava querendo tirar o presidente. Então, assim, esse é o bolsominion, assim. Esse é o gado mais puro. O cara que fala que a mina foi estuprado também, tava de saia. Esse é o boi Nelore, irmão. Que esse é o que tá marcado assim, ó. O cara foi assaltar também, não tirou porte de arma. É esse cara. Mas vamos fazer também uma ressalva. Pro Lula tem esse cara também que o Lula pode fazer que tem. quiser. Tem, óbvio. Mas dois lados. O Lula é Deus. Posso fazer uma comparação aqui? Antes da gente chegar na outra classificação. Porque tem o Minion e tem o mais o Minion. O mais o Minion. Mas vamos focar nos Minion. Você tem o Minion do Bolsonaro. Mas esse Minion, por exemplo, um tio meu, ele é esse cara, mas ele não é radical. Ele é o quê? Eu já vou chegar. Não é Minion, então. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Minion é só o cara que briga, Acho que dá pra falar que o Minion é uma pessoa idosa. Em geral, hoje em dia, via de regra, o Minion é idoso. Nem sempre, cara. Tem Minion jovem. Não, mas, pô... É que eu acho que o mais jovem... Vamos estereotipar o bolsominion? Tá. O bolsominion é o seguinte, é um tio com boné, assim, do exército, óculos escuro, que tira aquela foto no WhatsApp dirigindo de baixo pra cima e manda aquelas fake news, tipo... Alerta! Ministro do Supremo está agora em reunião com o presidente da China pra destruir o presidente Bolsonaro. É o cara que não sai do WhatsApp, pega as paradas. Esse é o Minion. Mas vamos lá. Qual a diferença do Minion? O que, só fazendo um travessão aqui, é muito irônico, porque eu cresci escutando os adultos têm que tomar cuidado, né, com essas crianças que mexem na internet e tal, conteúdo perigoso, não sei o quê. Exatamente. E hoje o cara tá lá, velho, a China vai invadir o Brasil! Posso falar minha tese? Exatamente. Eu tenho uma tese, que a gente tá fazendo a derivada. Não, mas é muito louco. Não, mas vai abrindo... Pode uma derivada. Que eu quero que você volte pro seu raciocínio, pra não perder. Aqui, tá na cabeça. Derivada. Pediu o rango aí pra nós? Daqui a pouco tá... É isso aí, queixada, é nóis. Gostei. Queixada é bom, hein? Queixar, menina. Tô brincando, irmão. Pô, podia ser pior, com aquele olhar. Podia ser pior. Ó, eu não quero... Pra quem entende, ele me olhou com o olhar que ele olhou pro Marco Luque. Tá bom. Muda de assunto. Caralho, Arthur. Não, normal, vamos lá. Vai lá. E pior que o Arthur é o que não tá bebendo. Mano, tira o microfone do Arthur, cara. Vai lá. Caralho, mas tava onde? Parou onde? O volume do microfone do Arthur. Derivada. Derivada, vai lá. O que é o lance? Antigamente, o estereótipo do revolucionário era um jovem. E por quê? Estudando um pouco até a própria pirâmide etária. Você pega maio de 68 na França. Pega no Brasil, pega o rock and roll nos Estados Unidos nos anos 60. Era um período baby boomer. Mano... Muita gente nasceu filho dos soldados que foram pra guerra. E a pirâmide etária nos países de primeiro mundo era tipo uma pirâmide mesmo. Pau! Então, a base da sociedade eram de jovens, cheio de hormônio, querendo mudar o mundo. Então, você teve aquela geração, normalmente a geração baby boomer, a geração dos anos 60 e 70, que é até hoje uma geração importante, estão vivos ainda. E só que hoje a pirâmide mudou. Hoje os jovens, as pessoas mais novas que a gente, 17, 18, não são a maior parte da população. Hoje a pirâmide mudou. Então, a massa... Ou seja, as pessoas que acabam formando opinião, especialmente agora que eles, os mais velhos, acessaram a internet, tá entre as pessoas mais velhas. Pessoas acima de 40 anos. Então, é muito louco porque o revolucionário e o cara que gera o fenômeno de massa não é mais o jovem. Porque a pirâmide mudou. São as pessoas mais velhas. E esses caras, em especial a geração mais velha brasileira, é uma geração que não se realizou. Eles viveram a ditadura. Então esses caras que hoje estão jogando mentira, é a China, não sei o quê, eram os caras que estavam dançando. Que país é esse? Nos anos 80, comemorando que ia acabar a ditadura. Aí votaram no Collor, no Lula. Aí torceram pro Lula. Muitos votaram no Lula e acreditaram que o Brasil ia mudar com o Lula. Aí eles foram no impeachment e falaram, não, agora vai mudar. Não, agora eu vou comprar o Bolsonaro. E quando eles estão com mais de 60 anos... E o país que todo mundo prometeu pra eles que ia se realizar, não se realizou. Existiu, exatamente. É uma piada o nosso país. O Pacto de 88 é uma piada. Faz sentido. Então esses caras que hoje são muito mais ativos do que os mais jovens, esses caras estão na última chance deles. Estão tentando tomar um protagonismo que eles perderam lá atrás. Exato. Porque o país que prometeram pra eles na geração deles, todo mundo prometeu, foi prometido na redemocratização que o Brasil ia se tornar um país sério. E o Brasil não virou um país sério. Então eles acham o seguinte, a gente tem que romper porque essa mentira
tem que ser derrubada. Eles não acreditam no fato, eles são apaixonados por uma tese que não é real. É justamente isso, o cara ele tá apaixonado. Uma analogia que eu sempre faço é o seguinte, imagina que você acabou de comprar um carro novo, você ama teu carro, aí teu vizinho olha e fala, pô, cara, legal esse seu carro, só que esse seu carro, cara, ele quebra muito. Você mesmo já comprou, gastou uma grana. Não, exato, você mesmo quando o carro quebrar, você vai falar, aquele vizinho é um filho da puta. Puta, que vizinho desgraçado. É o cara que chega, a mulher dele tá transando no sofá. Ele vende o sofá. Sofá não vai mais aqui, não. O quê? Exatamente. Minha mulher traindo aqui. O cara tá apaixonado. É o governo novinho, é o governo de direita. Tudo é problema. É aquele cara, mano, que vê a mulher com bombeiro. Por que você tá gritando? Porra, eu ia mandar uma mó boa agora. Então manda. Não vou mais mandar. É o cara, mano, minha piada aqui, velho. Peraí, mano, é a mulher do bombeiro aí. Do bombeiro eu não conheço, qual que é? É aquele cara. Ah, boa. Aquele cara que quando encontra a sua mulher fazendo amor com o bombeiro e a sua mulher administrava a rachadinha, ele passa para os filhos a administração da rachadinha. Essa piada é muito sem graça, cara. Porra. É que a piada é por isso que aqui o humorista é você, não eu. É sem graça porque é real, não é? É por isso que é sem graça. Mas enfim, vamos lá. Voltando à tese dos Minions. Você tem os Minions do Bolsonaro. O Minion do Lula, ele é muito mais simples, porque normalmente, é claro, você tem o jovem ali, fanfarrão, brincando de ser revolucionário, que o cara não tem a menor ideia de como funciona a vida. 99% desses caras são financiados pelo pai ainda. Agora, você tem o cara que é aquele que tem uma leve impressão, falsa, é claro, de que na época do Lula a vida dele melhorou. Então é um cara que ele é muito mais prático. Puta, minha vida era uma droga, agora com o Lula foi bom porque eu peguei avião, comprei uma geladeira e financiei meu carro. Por que eu tô dizendo isso? O Minion do Bolsonaro, ele é um cara muito mais irracional. Ele é realmente muito mais apaixonado, muito mais irracional, porque a base dele é uma ideologia que não se prova na realidade, cara. Entendeu? E aí, vamos lá. Aí vamos focar nos mais Minions, que é a razão pela qual eu acho que o Bolsonaro tem tanto poder. Não é pelos Minions. Que é uma minoria. Porque é uma minoria. É pelos mais Minions. Quem é mais Minion hoje? Mais Minion, principalmente, são aqueles caras o anti-PT. Que tem ainda algum poder. Então, por exemplo, deputados federais, principalmente do Partido Novo, né? São aqueles caras que, de fato, não podem ser de esquerda e nem querem ser de esquerda, mas eles não têm a coragem necessária para bater de frente com alguém no campo ideológico deles, né? Que tem alguma popularidade. São os covardes. Esses são os ratos. Sabe o filme de máfia, quando tem o rato, que o cara fala assim, vou entregar pra polícia, que é o rato? Sei. Esse é o cara que hoje ele é o mais homínio. Né? Isso eu tô falando assim, os caras que têm poder, os caras que têm influência. Esse cara, pra mim, esse é o mais venenoso. E a bancada, essa parte evangélica, assim, do que tá com... Depende, cara. Por que eles estão com Bolsonaro? Cara, curiosamente, eu conversei recentemente com um deputado evangélico da base do Bolsonaro, e ele falou o seguinte, cara, eu sei que o Bolsonaro... Isso assim, deixa muito claro pra mim, essa conversa deixou muito claro pra mim que realmente o sujeito é gado mesmo. Porque esse deputado eleito, bolsonarista, eleito da bancada evangélica e tal, falou o seguinte... Cara, eu não sou bolsonarista, acho que o Bolsonaro é um retardado mental. Mas o meu eleitor é. Então, eu defendo isso e tal. E eu tô tendo dificuldade na minha base evangélica. Por quê? Porque a minha base evangélica reconhece até que o Bolsonaro faz umas cagadas e não sei o que lá. Só que tem muito medo do Lula voltar, e aí voltar a ideologia de gênero, discussão sobre aborto, discussão sobre droga e tal. Então eu tenho muita dificuldade de trabalhar o meu eleitorado, porque ele tá aterrorizado com a hipótese do Lula voltar. Eu não sei, eu vendo de fora, pra vocês deve ser mais fácil, mas parece que o apaixonado, eu não sei se é o Bolsonaro e tal, em qual dessas categorias, mas o apaixonado pelo Lula e o apaixonado pelo Bolsonaro, o do Lula é um cara muito mais cínico, hipócrita do que o do Bolsonaro. Parece que o do Bolsonaro realmente acredita naquelas coisas. Cara. E o do Lula, ele sabe que não é, mas ele não... Você não eu acho que tem as duas categorias nos dois, como eu te falei. Mas você tá entendendo? Esse cara Entendo. Ele sabe que o Lula não sei o quê, mas ele fala, eu não vou... Não, esse aí, ó, vamos pegar o seguinte, vamos pegar, por exemplo, um cara que geralmente é nordestino e ele realmente teve uma melhora de vida no início dos anos 2000. Eu tive, cara, a época que eu mais ganhei dinheiro na minha empresa foi no primeiro do... Mas aí você imagina o seguinte, um cara, por exemplo, na Bahia, ele ouve o vereador falar que o Lula é maravilhoso, ele ouve o prefeito falar que é maravilhoso, ele ouve o deputado estadual
estadual, o deputado federal dele falarem que o Lula é maravilhoso e o senador, ele acredita, cara. Mas eu não tô falando nem desse cara, tô falando daquele cara de esquerda mesmo, que aí Cuba você, é não sei então, o quê, aí você Venezuela. pega o hipócrita, que eu te falei, é um moleque que é sustentado pelo pai e acha que, nossa, vamos fazer revolução. Esse cara, eu acho que no fundo ele sabe que ele tá errado. Sim, mas não, mas pra mim eu acho que não. Você acha que não? Acho que não. É que ele acredita mesmo? Tem os dois, cara. Sim. É? A ideologia de esquerda, o pensamento de esquerda, ele é majoritário em muitos lugares de primeiro mundo. Na verdade, assim, você pega o pensamento do PSOL, pra não falar no PT. O PSOL não precisa ficar carregando nas costas a corrupção do PT. Eles não têm grandes escândalos. Na verdade, eles nem têm médios escândalos pra ficar carregando nas costas. O PSOL representa uma visão de esquerda progressista, politicamente correta, que é majoritária boa parte dos estados nos Estados Unidos, boa parte das grandes capitais na Europa, e aqui, novamente, isso ia ter eco. Então tem gente que defende isso, acha, por exemplo, que debater a questão trans deve ser o centro do debate político, questões de gênero e tal. E não é. As pessoas no Brasil não têm saneamento básico, mas eles querem discutir segurança, isso. Sim. Cara, Então, você pegar educação. a Isapena acredita no que ela realmente defende. Ela realmente acredita naquilo. Ah, entendi. Né? É diferente. Não é hipocrisia. Não é. Assim. Tem também o hipócrita, mas tem o aspecto... E no bolsonarismo tem os dois. E tem, como eu te falei, Tem o tiozão hipócrita patriota. também. E tem o que o Kim acabou de escrever. E como eu te falei, eu posso ser sincero aqui pra você, vamos soltar nomes aqui. Você pega, por exemplo, o Coppola. O Coppola não acredita em uma palavra do que ele fala, inclusive por isso que ele tá sumido. E por que, cara, que ele fica com... Público. Não, mas porque